Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens, segunda parte da sessão ao vivo. Ao eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que continuará seu voto nos embargos de declaração na petição 3.388. Presidente, já bem próximo do fim, os últimos embargos foram interpostos pelas comunidades indígenas. E o primeiro item dos embargos diz respeito à questão da garimpagem e da faiscação. O acórdão, de maneira explícita no voto do ministro Direito e do ministro Carlos Aires Brito, afirma que os indígenas não poderão, sem a autorização do Congresso e dos demais requisitos exigidos em lei, explorar os recursos hídricos e os potenciais energéticos, já que não lhes é assegurado pela Carta Magna nenhum privilégio nesse sentido. E aí há no acórdão um debate do qual participam o ministro Gilmar Mendes, Carlos Brito, em que, de maneira inequívoca, se lavra a proposição de que o usufruto dos índios não abrange a garimpagem nem a faiscação, devendo, se for o caso, ser obtida a permissão de lavra garimpeira. No acórdão embargado, não se discutiu à exaustão o regime legal regulamentar aplicável à garimpagem e à faiscação, nem seria próprio fazê-lo, limitando-se à interpretação do sistema constitucional. O tribunal definiu apenas que o usufruto dos índios não lhes confere o direito de explorar recursos minerais sem autorização da União. E quanto a isso, presidente, eu acho que não há nenhuma dúvida, a Constituição é expressa e o acórdão foi igualmente explícito. No entanto, eu achei próprio distinguir o seguinte: de toda forma, não se pode confundir a mineração como atividade econômica com aquelas formas tradicionais de extrativismo praticadas imemorialmente, nas quais a coleta constitui uma expressão cultural ou um elemento do modo de vida de determinadas comunidades indígenas. No primeiro caso, no caso da mineração como atividade econômica, não há como se afastarem as exigências previstas no artigo 176, parágrafo 1º e 231, parágrafo 3º da Constituição. Mas, no caso dessa forma de extrativismo mais primitiva como uma manifestação cultural, eu acho perfeitamente legítimo que a comunidade possa. De modo que eu, nesse particular, estou provendo parcialmente os embargos apenas para prestar esse esclarecimento, que não se equipara à mineração, uma forma primitiva de extrativismo mineral não dedicada, não destinada à exploração econômica, e sim a um mero exercício cultural para fazer um brinco, um colar ou o que for. Pois não. Vamos já colher. Vossa Excelência permite que já se colha? Não, não são vários. Mas como esse é simples, eu colheria já o voto. Não, são vários, São tópicos. Exatamente, todos já foram apreciados. Só tem mais um, presidente, então. Eles discutem a questão da exigência da lei complementar, que já Vossa Excelência quer submeter à votação? Não, se Vossa Excelência então entender que terminemos, que seja melhor terminar, vamos terminar. 2 minutos. Já não estou mais aguentando ouvir a minha própria voz. Não. O segundo argumento é a exigência de lei complementar, que nós já discutimos nos embargos de declaração do Ministério Público, a questão da prévia
consulta às comunidades indígenas, a Convenção da OIT, que já discutimos, e o último ponto presente é a questão da indenização pela ocupação de parte das terras indígenas. Aqui, as comunidades suscitam a questão relativa ao pagamento de indenização quanto à realização de obras públicas fora da terra indígena que prejudique o usufruto exclusivo dos índios sobre a área. O ponto não integra o objeto da ação e, por isso, não foi abordado pelo acórdão embargado. Neste sentido, não há por que acolher os embargos. A configuração do dever de indenizar depende de pressupostos que devem ser examinados em cada caso concreto à luz da legislação pertinente. Portanto, eu nego o provimento aos embargos. E a última questão é a da ampliação da área demarcada. De modo que, salvo esse pequeno aspecto da garimpagem e faiscação, que eu estou dando provimento parcial, quanto ao mais estou negando provimento também aos embargos das comunidades indígenas. Presidente, é como voto. Os colegas estão de acordo? Então, quanto aos embargos ofertados pelas comunidades indígenas, apenas o provimento parcial no que tange a garimpagem, a faiscação, em que o ministro relator faz a distinção entre a atividade de cunho econômico e aquelas tradicionalmente exercidas pelas comunidades indígenas. Exatamente. Quanto ao mais, Sua Excelência nega provimento. Estamos todos de acordo. Então, essa é a proclamação do resultado. Vossa Excelência prossegue. E agora, presidente, eu tenho um último ponto. Eu até iria suscitar como questão de ordem, mas talvez não veja necessidade de formalizar dessa forma, até em razão do nosso quórum. Então, o que eu gostaria de compartilhar com o tribunal, em primeiro lugar, são as informações em 3 breves itens que foram prestadas pelo desembargador federal Girair Aran Meguerian. Eu, logo que assumi a relatoria do caso, oficiei a Sua Excelência e pedi a ele um relatório para que eu tomasse pé de como estavam as coisas. E recebi a boa notícia de que as coisas estavam muito bem paradas. Na verdade, a execução do acórdão já foi integralmente concluída. E Sua Excelência me informou que, em junho de 2009, já não havia mais nenhum não-índio residindo na terra indígena Raposa Serra do Sol. Informou que não houve necessidade de nenhuma prisão, o que também considerei uma informação muito relevante e venturosa. E, por fim, ele informa que a maior parte dos retirantes, ou seja, dos não-índios que tiveram que sair da área demarcada, já sacou os valores depositados pela FUNAI a título de indenização por benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. De modo que esta situação de supervisão judicial direta do Supremo, penso que já esteja chegando ao fim, de modo que, transitado em julgado este acórdão, eu penso que já não mais se justifica que o Supremo conserve a sua jurisdição, porque a única coisa que justificava a jurisdição do Supremo era a existência de um conflito federativo. Esse conflito federativo, penso que é solucionado de modo definitivo na data de hoje, na medida em que os embargos de declaração opostos pelo Estado de Roraima já foram julgados e a eles se negou provimento. De modo que, com a aquiescência do colegiado, eu imaginaria, tão logo transite em julgado, considerar que a jurisdição do Supremo, neste caso particular, está exaurida. E, evidentemente, os litígios que eventualmente possam existir, se não forem de natureza federativa, serão resolvidos localmente. E, se houver alguma questão importante, chegará ao Supremo, ou por petição ou por reclamação. De modo que eu acho que esse trabalho difícil e árduo que o Supremo desenvolveu neste caso está bem próximo do fim e
Eu acho que não vou ter que voltar a ler todos esses. Eu fiz com muito proveito ler esses acórdãos todos, mas esses últimos 3 meses, ministro Lewandowski, eu tenho dormido tarde, acordado cedo, deitado tarde, acordado cedo e dormido mal, porque a quantidade de votos substanciosos que eu precisei percorrer para produzir essa decisão nos embargos de declaração, a quantidade foi grande, mas com muito bom proveito. Eu, de novo, encerrando aqui, eu louvo o tribunal, muito particularmente o trabalho notável do eminente ministro Carlos Aires Brito, nosso querido colega aposentado, não só um juiz, uma pessoa extraordinária, ele fez um papel aqui notável e complementado, no particular, pelo eminente e saudoso ministro Carlos Alberto Direito, que na articulação de uma fórmula que viabilizasse com uma certa celeridade a conclusão deste julgado, ordenou as salvaguardas que, de certa forma, apaziguaram um pouco todas as partes interessadas, de modo que eu louvo esses 2 colegas e aqui concluo o meu voto, presidente. Pois não. Então, essas últimas questões, Vossa Excelência propõe em termos de questão de ordem e resolve no sentido de que, uma vez transitada em julgado, a competência dessa corte cessa. Exatamente. Podendo ela intervir pelas vias ordinárias, exatamente, processuais. E sugeriria, se a corte me delegar, que eu possa oficiar ao eminente desembargador que conduziu essa supervisão judicial, louvando o trabalho do desembargador. Pois não, os colegas estão de acordo, resolvemos a questão de ordem no sentido proposto pelo eminente relator. Trabalha bem, mas tem um nome difícil. Mas louvando o desembargador Girair Aran Meguerian, louvando o trabalho valioso que prestou ao Tribunal e à Justiça Brasileira, dando concretude a esse julgado. Pois não. Ministro Barroso, Vossa Excelência não quer fazer uma breve... o voto de Vossa Excelência tem um resumo, porque nós... Talvez valesse a pena lermos o resumo e passarmos pela aprovação derradeira da Corte, e assim fica bem explicitado o que nós resolvemos nessa assentada. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Portanto, presidente, eu concluo como dispositivo do meu voto, e propondo que seja o dispositivo do acórdão, o seguinte: por todo o exposto, voto no sentido de 1. Não conhecer dos embargos de declaração opostos por Ação Integralista Brasileira, Movimento Integralista Brasileiro e Anésio de Lara Campos Júnior. 2. Desprover os embargos opostos por Lawrence Manley Hart e outros e pelo Estado de Roraima. E 3. Acolher parcialmente, sem efeitos modificativos, os embargos de declaração opostos pelo senador Francisco Mozarildo de Melo Cavalcante, pela Procuradoria-Geral da República e pelas comunidades indígenas, apenas para esclarecer que a decisão proferida na petição 3388 de Roraima tem a força intelectual e persuasiva de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas não é vinculante em sentido técnico para juízes e tribunais quando do exame de outros processos relativos a terras indígenas diversas. B. Com o trânsito em julgado do acórdão proferido na petição 3388, todos os processos relacionados à terra indígena Raposa Serra do Sol deverão adotar as seguintes premissas como necessárias. A primeira, são válidos a portaria do Ministério da Justiça número 534 de 2005 e o decreto presidencial de 15 de abril de 2005, que demarcaram a área, observadas as condições indicadas no acórdão. E 2, a caracterização da área como terra indígena para os fins do artigo 20, inciso 11 e 231 da Constituição, importa em nela não poderem persistir
pretensões possessórias ou dominiais de particulares, salvo no tocante a benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. E C, o usufruto dos índios não lhes confere o direito exclusivo de explorar recursos minerais nas terras indígenas. Para fazê-lo, quaisquer pessoas devem contar com a autorização da União, nos termos da lei específica. De toda forma, não se pode confundir a mineração como atividade econômica com as formas tradicionais de extrativismo praticadas imemorialmente, nas quais a coleta constitui uma expressão cultural ou um elemento do modo de vida de determinadas comunidades indígenas. No primeiro caso, não há como se afastarem as exigências previstas no artigo 173, parágrafo 1º e 231, parágrafo 3º. E, por fim, presidente, não propriamente no dispositivo, mas obtendo autorização do colegiado para, transitando em julgado, dar por encerrado cessada a jurisdição do Supremo e, por delegação do tribunal, eu mesmo oficiar ao desembargador federal Girair Aran Meguerian, agradecendo a valiosa contribuição que ele prestou ao Supremo Tribunal Federal na execução do julgado. Pois não. Todos estão de acordo? Então, essa decisão foi acolhida por unanimidade, tal como agora enunciada pelo eminente relator e constará de ata. Presidente, eu acho que há votações divergentes. Perfeitamente. Há votações divergentes, bem lembrado, é que nós estamos nos cingindo a essa última parte do julgamento, bem lembrado. Nós temos a divergência do ministro Marco Aurélio. Quanto aos embargos do Ministério Público, presidente. Quanto aos embargos do Ministério Público, Sua Excelência dava provimento integralmente e também a divergência do ministro-presidente Joaquim Barbosa, que igualmente dava provimento igualmente. No mais, então, houve... Há uma anotação aqui, peço do secretário, e peço que a Corte confirme, que nos embargos do senador Mozarildo, o ministro Marco Aurélio teria divergido em parte. Bem, Deixa eu... Bem, mas vamos fazer constar isto. Eu vejo que há outras pessoas que acompanharam, estão anuindo. Se houver alguma divergência, quando formos aprovar a ata na próxima sessão... Eu acho que ele disse que os esclarecimentos que eu estava prestando deveriam significar, no ponto de vista dele, o provimento dos embargos. O provimento parcial foi o que eu dei. Então, provimento integral. Ele estava dando provimento integral. A gente confirma, mas penso que sim. Estava. Então, vamos fazer constar que o ministro Marco Aurélio dava provimento integral nos embargos do senador Mozarildo. Então, fica assim proclamado. O secretário fará a enunciação do resultado na próxima ata e ela será submetida ao plenário para aprovação. Nada mais havendo a tratar, hoje, até em função do quórum, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e parabenizando o eminente ministro relator Luiz Roberto Barroso pelo excelente voto que proferiu. A cobertura completa da sessão plenária de hoje você acompanha daqui a pouco no Jornal da Justiça, segunda edição. Encontro marcado amanhã a partir das 14h com mais uma edição ao vivo de Direto do Plenário. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.